muito bem-vindas. E aí, falando um pouquinho aqui sobre a Monique, maravilhosa, tem uma história de live commerce com a Mimo, incrível, assim, eu acompanho a sua história desde o início, quando eu te conheci em Harvard. Eu nem imaginava que você era você, porque assim, eu achava a Mimo já muito bacana, eu sempre gostei de temas de inovação, e eu costumo dizer que você não só é uma pioneira, mas você encontrou um oceano azul, porque tem muita oportunidade aqui no país. Então eu vou querer que você conte um pouco a sua história. E a Tati fazendo história, porque nós precisamos de mulheres que capacitem outras no empreendedorismo, e a gente está num outro momento, é por mulheres como você, que tem uma escola brasileira de empreendedorismo que está trazendo sucesso para outras mulheres. Então, eu não vou ficar contando aqui a história de vocês. Monique, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Vai ser um prazer. E depois fala você aí. Fiquem à Não, vontade, gente, bem-vindas. primeiro, assim, muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Ainda mais que assim, a minha dupla aqui maravilhosa, Tati. Obrigada. E é muito legal, né? A gente se conheceu em Harvard, num lugar ali também de conexões, né? Que a Tati também trouxe ali para Harvard de mulheres incríveis juntas. E eu acho que a gente já está exercitando, né? O Flow justamente aqui, começando aqui com a gente, enfim, vamos trazer para muitas outras mulheres, mas estamos exercitando sempre, né, gente? Eu acho que mulheres como a gente, que querem apresentar outras mulheres, indicar, conectar, é que fazem a diferença, né? Então, super obrigada pelo convite. Já vou engatar aqui então, já começa da Mimo, né? Sim. Então tá bom. Quer que eu conte um pouco a história da Mimo, a minha? Eu acho legal contar a tua trajetória, que a sua trajetória é incrível. Depois a gente entra legal, boa. Gente, eu comecei trabalhando na MTV, eu fazia cinema na época, e aí eu comecei estagiando na MTV. Eu brinco que a MTV foi uma grande escola para mim, para a vida, porque eu fazia programa ao vivo todos os dias. Então, a gente, né, aprende a ter jogo de cintura, aprende a não sofrer com problema, aprende realmente a focar no que é importante, né? Eu acho que isso foi realmente uma grande escola. Depois, enfim, fiquei lá um tempão, fui promovida, virei produtora, aí eu trabalhava com o Mion, com a Tata Werneck, a Diney, ainda peguei uma fase muito legal da MTV, que, enfim, acho que era o sonho de todo mundo, né? Ou trabalhar lá, ou, enfim, interagir com aquele conteúdo. Depois eu fui para Madrid, então eu terminei minha faculdade de cinema em Madrid, também foi uma época muito bacana, onde eu pude não só trabalhar com storytelling, mas também trazer esse know-how de fora também para o Brasil, né? Quando eu cheguei aqui, fiz alguns longa-metragens. Eu brinco que alguns que eu me orgulho, outros não tanto, porque eu fiz de tudo, gente. Eu fiz de filme de terror a Pequeno Segredo, que é da família Schirmer, que é um filme maravilhoso, que foi promessa do Brasil pro Oscar no ano dele. Inclusive, recomendo quem não viu. E aí depois, a última parte da minha carreira antes da Mimo foi trabalhar em agências, né? Então, em agências eu fazia o que a gente chamava de projetos especiais, que é bem genérico, mas realmente era um pouco de tudo. Então, eu trabalhava desde projetos de tecnologia, projetos de ESG, para grandes marcas, né? E eu fiz isso na DM9 Rio, Wyden Kennedy, Agência África, que foi onde eu fiquei mais tempo, ali com o Nizam, com o Sérgio Gordilho, presidente, enfim, foi um trabalho muito legal, aonde ganhei muitos prêmios em Cannes. Então foi um trabalho que a gente viu que deu certo, né? Eu ganhei 48 leões em Cannes fazendo esses grandes projetos. E aí, assim, o plot twist da minha carreira foi a Mimo, que há 5 anos eu resolvi realmente sair da agência para empreender. E, gente, foi maravilhoso, assim, eu acho que muita gente me pergunta assim, você teve dúvida e tal, mas foi a decisão mais acertada da minha vida. Esses 5 anos de empreendedorismo me ensinaram muito mais que a minha carreira inteira, e estão ainda me moldando, né? Como uma pessoa, eu realmente acredito cada vez melhor, sabe? Com todos os desafios aí do dia a dia de empreender. Uau, que história, hein? Maravilhosa. Muito legal ouvir. E eu já sei que tem umas fofocas que ela não conta, que eu ouvi no VMA, fofocas de artistas, etc, que você falou que você começou como estagiária lá, né? Então eu falei assim, ela vai Várias contar. fofocas. Então, que você não pode contar, mas quando terminar aqui você conta pra gente. Depois a gente conta. Muito bom. Você, Tati, conta um pouco da tua Muito trajetória. legal, gente. Eu sou fã da Monique também. Vice-versa, né, gente? Que arrasa. mesa maravilhosa. E que Muito privilégio, fã de vocês. e que privilégio estar com vocês, viu, amigas? Muito bom mesmo, amei esse convite. Bom, gente, eu sempre falo, né, que hoje a EBEM, ela é a materialização de um sonho que eu tive há 24 anos atrás, quando eu comecei a empreender aos 21 anos. A minha trajetória começou aos 11 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar
Você sabe disso, amor? Não, Que eu mas vendia é ótimo pastel na saber. feira? Não. É, por isso que eu sou Gente, agora eu vendedora. vou saber tudo. Porque ela Vendia os sempre me. pastel na feira. A última ela me Com- entrevistou, agora eu vou saber tudo. Vou perguntar tudo também aqui. Fica à vontade, amor. É, Pode com 11 perguntar. anos de idade. Na verdade, eu venho de Santo André, do ABC Paulista, nasci numa família de classe média. Meu pai era operário da Volkswagen, minha mãe era do lar. E aí, aos 11 anos de idade, eu queria ter um Nike Air Max. E aí, meu pai não tinha condições, naquela época adorava, já usava Zump, 775, Pacalolo. Ah, Gente, legal. sempre foi Olha essas metida. marcas B. maravilhosas, verdade. Eu lembro dessas Adoro. Hoje eu marcas. trabalho também para comprar outras marcas. É isso. É, e Mudou um aí pouco, mudou né? um pouco. E aí meu pai não tinha condições, mas eu falei, ah, tá tudo bem. E aí a minha vizinha, né, o pai dela tinha uma barraca de feira, então ela já ia trabalhar os sábados com o pai. E aí eu falei, poxa, eu posso ir também? Aí o pai dela falou, ah, pode. Então ela ficava numa barraca, era no Ceasa, ali na Avenida do Estado. E eu ficava numa outra barraca vendendo pastéis aos 11 anos de idade. Maravilhosa, gente. Foi Que legal. dos 11 aos 13 anos. Todos os sábados da minha vida eu acordava às 4 horas da manhã, trabalhava até o meio-dia ali. E desde, né, dessa época eu já podia realmente comprar e pagar aí o que de fato eu queria. Depois disso, eu trabalhei como office girl numa empresa de molas chamada Imbramol, ali em São Bernardo. E foi muito legal porque foi lá onde eu descobri realmente que eu gostava de fato de vender, de atender grandes empresas. Porque aos 14 anos eu já atendia a Auto Latina, que foi a joint venture da Ford com a Volkswagen. Foi quando eles criaram o Ford, o Export e tudo mais. Então foi muito legal porque com 14 anos eu já atendia o departamento de compras de uma super multinacional. Uau. Foi bem legal. E aí depois eu saí dessa empresa e fui trabalhar no SBT. Trabalhei dos 15 aos 17 anos no elenco de apoio da Praça é Nossa. Maravilhosa. E Que legal. aí, gente, foi muito legal, porque assim, aos 11 anos de idade eu descobri o que eu gostava de fazer, que era ser útil para as pessoas. Né? Eu era uma menina, tal, mas as pessoas faziam fila para receber, porque eu atendia todo mundo sorrindo, feliz. Ah, quer pastel do quê? Olha, de pizza é mais gostoso. Você já experimentou de palmito? Então sempre fui nessa linha assim de servir para as pessoas. E lá no SBT eu não tinha muita função. Então eu fiquei 2 anos, aí eu pedi para sair. Eu lembro que meu diretor era o Tomazelli, e aí eu pedi para sair e fui trabalhar com eventos. Aí eu trabalhei com eventos como recepcionista de eventos e tudo mais, mas daí eu também descobri que não era isso. Aí eu fui trabalhar numa agência de mão de obra temporária. Aí eu descobri que as pessoas tratavam muito mal, né, o pessoal de eventos na hora de pagar, na hora de. Não eram muito bem tratados. Aí eu falei, quer saber? Quando você quer mudar, o que você faz? Não adianta você falar mal, você tem que ir lá e fazer o seu. Concordo. Então, aos 21 anos, eu montei a minha primeira, né, o meu primeiro negócio, a minha primeira agência de organização de eventos corporativos, e depois eu abri uma agência de organização de uma agência de trade marketing, que daí também eu tinha toda essa parte de terceirização. Depois eu abri um buffet, depois abri uma empresa de logística, uma empresa de gifts, marketing digital e por aí vai. Empreendedora raiz, né, É. gente? Raiz. E aí, durante 20 anos, eu estive à frente do Grupo Projeto. Durante um tempo chamava Grupo Projeto 10 em 1, porque a gente tinha 10 operações na área de marketing. E depois, em 2017, quando eu comecei a ter a mentoria da Luísa Helena Trajano, aí a gente mudou para Grupo Projeto Phygital, porque ela falava, Tati, você tem que ir para o digital. Eu também não sabia o que eu ia fazer no digital. E aí foi quando veio a pandemia e o meu mercado de eventos e marketing foi totalmente derretido. Eu trabalhava, né, sempre tive a conta das 10 maiores construtoras do mercado, mas muito evento físico. Elas falaram, Tati, vamos parar. Então eu lembro de um dia, no período de 6 horas, assim, foram 10 milhões de contratos abertos. E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? E aí foi quando, a primeira vez na vida, desde os 11 anos de idade, que eu tive tempo para parar, porque eu sempre trabalhei para pensar. E aí foi quando a Luísa falou, Tati, eu vou começar a fazer live no Instagram, faz também. Aí eu comecei a fazer live no Instagram, várias mulheres começaram a me seguir, eu já escrevia desde 2015 livros sobre empreendedorismo e sobre marketing, então tinha um pouquinho de seguidores, mas aí o número de seguidoras aumentou e muitas dores do empreendedorismo. E aí eu descobri que cada mulher, todo mundo tem um mapa de mundo. O nosso mapa de mundo, ele é feito através das nossas vivências, experiências, estudos, o que a gente acredita como verdade. E aí, conforme eu dava dicas, cada um ia pegando aquilo e construindo um Frankenstein. Aí eu falei, não, gente, eu vou criar uma metodologia, eu vou parar. Eu fiz live durante 21 dias, todos os dias,
ao meio-dia e às 18 horas, né? Na pandemia, todo mundo preso em casa, foram 21 dias interruptos. Depois eu parei uma semana e eu fiz uma metodologia chamada Gestão Lucrativa, onde eu coloquei nessa metodologia tudo que eu já apliquei nos meus negócios ao longo desses 20 anos, na época, também o que eu já tinha achado de legal no mundo, porque eu já tinha estudado em Harvard, já tinha estudado no Vale do Silício, e realmente eu fiz uma metodologia que dá certo para pequenas e médias empresárias, porque eu já fiz muitas formações, e aí tava, né, lá o diretor, o CEO da Bosch, aí tava também, né, o CEO de uma grande indústria da SAP, mas eu falava, gente, como que esse conteúdo, né, que dá para CEO de tantos, que tem tantos colaboradores, vai dar certo para mim, que sou uma pequena, né, que tenho 60, 100 colaboradores? Falei, acho que não. Então eu criei uma metodologia focada para pequena e média empresária, e aí a gente começou a aplicar. E aí foi muito legal, gente, porque daí eu falei, poxa, tudo que você dá de graça as pessoas não valorizam. Então a gente fez um preço ali simbólico e vendemos, né, 400 e poucos reais, e aí eu vendi 200 unidades desse curso. Só abri, falei, gente, vamos fazer um curso, e aí 200 pessoas compraram. Depois de um mês, eu liguei para 40 dessas pessoas, né, dessas mulheres que tinham comprado a formação Gestão Lucrativa. Adivinham quantas tinham terminado de fazer o curso, que eram 18 aulas de 8 minutos, mel na chupeta, assim, ó. Tranquilíssimo. Das 40? Pouquíssimas. 4. E aí eu fui, voltei, falei, mas por que realmente as outras não terminaram? Primeiro, porque existe a economia do cuidado. Nós, mulheres, geralmente somos responsáveis pela ordenação da casa, pela organização da feira, pelas compras, né? Por mais que a gente tenha o privilégio de ter alguém que ajude, a gente que faz toda essa organização. Filhos, né? Lição de casa, manda para o colégio, a gente tem essa responsabilidade quando realmente pega, né? Dói, é a mãe que os filhos querem. Tem toda a questão na nossa idade, pais idosos, doentes, né? Muitas vezes o cônjuge, tem o autocuidado, né? A gente tem a opção, no meu caso, de ter cabelo comprido, é 1 hora só para secar o cabelo, mais 1 hora para fazer o look. Então a mulher, ela não tem muito tempo, então ela tem que aprender, né? E por sétimo, aí que ela vai ligar para o negócio. Então a mulher, ela precisa ser muito mais produtiva, né? Ter muito mais alta performance, fazer mais com menos. E dentro dessa economia do cuidado, ela não vai mesmo olhar para o negócio. Aí quando deu uma brecha, depois de um ano, que deu uma brecha na pandemia, isso foi em 2020. Quando foi em 2001, eu chamei 20 2021. alunas. 2021, isso. Chamei 20 alunas para ir no meu prédio, eu tenho um prédio próprio de 4 andares, Amor já foi. Maravilhoso. E lá eu fechei. Nós iremos também. E lá eu fechei, falei, eu vou fazer todo mundo, né? De máscara, todo mundo muito distante, mas eu fiz a mesma aplicação dessa metodologia para essas 20 mulheres, todo mundo lá, uma não encostava na outra, tal. E depois, gente, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, vieram os resultados.